Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Uma rápida busca em algumas redes sociais e a produção do Jornal da Record encontrou anúncios de venda de receitas médicas. Por mensagem, um suposto médico que se apresenta como Dr. Felipe pediu R$200 para enviar uma receita para a compra de canetas emagrecedoras. Mesmo com as novas regras da Anvisa, que exigem receita em 2 vias e a retenção do documento nas farmácias, a busca por canetas emagrecedoras continua alta e, com ela, o mercado paralelo também avança. Em redes sociais, criminosos oferecem falsos documentos por até R$200. Em alguns casos, sequer são médicos. O que começou como um avanço no tratamento da diabetes tipo 2 e da obesidade, virou para muitos uma solução estética rápida e perigosa. O uso indiscriminado e sem acompanhamento tem gerado efeitos adversos graves. Além disso, cresce a preocupação com versões manipuladas ou vendidas sem controle, que fogem de qualquer garantia de eficácia e segurança. O que pode acontecer com quem compra ou vende uma receita falsa? Quais os riscos de usar essas substâncias sem prescrição adequada? Como funciona o novo protocolo de venda nas farmácias? Para nos ajudar a compreender os impactos dessa nova regulamentação e os desafios da fiscalização, nós vamos conversar com Carolina Castro Porto Silva Janowski, médica endocrinologista, professora de pós-graduação em endocrinologia clínica da Unifesp e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Olá, doutora, seja bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você, Luiz. Prazer é todo nosso, doutora. Quem também traz detalhes sobre a investigação que revelamos no Jornal da Record é o repórter Felipe Brandão. Ô Felipe, esse tipo de abordagem escancara uma facilidade perigosa. É muito simples conseguir uma receita falsa nas redes sociais? Oi, Fara. Oi, doutora Carolina. É sim, Fara. É mais comum do que se imagina, viu? Nós encontramos diversos anúncios em aplicativos de mensagens, em redes sociais, oferecendo receitas sem qualquer avaliação médica. Em alguns casos, o próprio vendedor admitiu que não era médico, mas continuava comercializando os documentos, o que é crime. E essa é só uma das pontas do problema. Doutora, a fiscalização desses crimes é suficiente hoje no Brasil? E como que os conselhos e órgãos de saúde têm atuado diante desse tipo de irregularidade? A Sociedade Brasileira de Endócrino, a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, tem visto com bastante preocupação essa situação, porque além de colocar em risco, né, a saúde das pessoas, tá tendo uma movimentação aí até dessa parte de quadrilhas mesmo, né? Uma questão policial. Então, a gente vê com muito cuidado o que está acontecendo, e a Anvisa, como uma das formas de tentar prevenir isso, colocou essa nova regra, que começou a valer a partir de 23 de junho desse ano, de ter a retenção da receita. Mas eu acho que, como vem sendo visto aí na mídia também, mesmo com essa retenção, a gente vem tendo dificuldade de impedir que essas pessoas acabem agindo dessa forma que não é muito recomendada, né? De usar uma receita que não seja de um médico que tenha conhecimento, ou às vezes não é nem médico e passa a medicação de uma forma que a gente não sabe se é a forma correta que a pessoa deve usar. Doutora Carolina, o que motivou a Anvisa a mudar as regras para a venda dessas canetas emagrecedoras? São alguns motivos que levaram a Anvisa a chegar nessa conclusão que seria mais importante colocar essas medicações na receita controlada, como é feita com antimicrobianos. Uma delas foi que começou a aumentar muito o número de efeitos colaterais, principalmente por pessoas que acabam usando essa medicação de uma forma que eu brinco que é um uso recreativo. Então, quer perder peso rápido, pouquinho peso, e acaba usando drogas, essas drogas em doses que são muito mais altas do que deveriam ser usadas. Então, para ter um pouco mais de controle de quem está usando essas medicações, a dose que essas medicações estão sendo prescritas, e também para evitar que falte a medicação para realmente quem precisa, que são os pacientes com obesidade e diabetes, essa foi uma das medidas que a Anvisa achou que seria uma boa forma de utilizar. Como é que a senhora analisa a eficácia desses medicamentos no tratamento tanto da obesidade quanto da diabetes, quando utilizados de forma correta e com acompanhamento médico, doutora? Olha, essas medicações, né, que são os análogos de GLP-1 e os análogos de GLP-1 com o GIP também, que é outra medicação antidiazepatida, que é um pouco mais nova, eles são uma revolução no tratamento de obesidade e diabetes.
Então, na verdade, eles são análogos de hormônios que a gente tem no nosso intestino, que são liberados quando a gente se alimenta e que, teoricamente, teriam um controle aí da saciedade, da fome, e tem controle também em relação à sinalização de insulina, em relação ao quanto a gente reserva de energia no tecido adiposo, no tecido gorduroso. Então, foi realmente um tratamento revolucionário, porque é um tratamento seguro até o momento, pelos estudos que se tem aí, de 15, 20 anos de segurança para os pacientes com diabetes, a gente vê que tem uma segurança importante, mas é importante saber que tem que ser usado para esses casos, né? Então, aquela pessoa que quer perder 2 quilinhos para o verão, isso não é uma boa indicação de tratamento, mesmo porque por todos esses tratamentos de emagrecimento, o nosso corpo, o nosso cérebro tem um set point aí de qual que é o nosso peso habitual. Se você toma uma medicação e perde peso muito rápido, assim que você para de tomar a medicação, esse peso volta. Então, não é uma boa estratégia para quem precisa perder esse pouquinho de peso. Mas para quem precisa perder bastante peso, né? Pacientes com obesidade, com sobrepeso, que tem já comorbidades, outras doenças associadas, e principalmente quem tem diabetes tipo 2, são medicamentos muito revolucionários aí na forma do tratamento. Doutora Carolina, por outro lado, o uso off-label, ou seja, fora das indicações da bula, é comum nesse caso? Até que ponto isso pode ser benefício ou arriscado? É exatamente isso. O uso off-label de qualquer medicação é importante. A gente vê que, em alguns casos, por exemplo, pacientes que têm apneia do sono, pacientes com esteatose hepática, estão saindo aí os estudos falando que essas medicações elas atuam nessas doenças antes mesmo de atuar na questão do peso. Então, dependendo do paciente que tem um risco cardiovascular maior, mas ainda não alcançou valor, né, de obesidade, quando a gente vê nas diretrizes que tem que ser, às vezes esses casos têm indicação. E algumas pessoas que, por exemplo, pós-gestação, né, parou de amamentar, a mulher ganhou muito peso, está com dificuldade para voltar para o peso dela habitual, também é uma forma que a gente pode encontrar de conseguir retomar o peso para essa paciente que, no basal, ela já tinha um peso adequado. Mas é importante lembrar que é um tratamento que não pode ser visto como um tratamento, por exemplo, de uma infecção, que você toma por um tempo X e para, e ok, aquela infecção resolveu. É um tratamento que vai precisar ser um tratamento de uso prolongado, né? Então, de médio e longo prazo. Não pode ser feito de uma hora para outra, tomou 2 semaninhas e parou de tomar. E quando for retirar a medicação, tem que ter um desmame adequado, assim como a gente faz se for trocar a medicação para os pacientes que têm obesidade e que têm diabetes também. Com a nova regulamentação, o que muda na prática para o consumidor que quer comprar esse tipo de medicamento legalmente, hein, doutora Carolina? Olha, para o consumidor, ele precisa passar no médico, né, que pode ser o endocrinologista ou algum médico que esteja acompanhando esse quadro de obesidade ou de diabetes. A receita é uma receita branca de 2 vias, igual a receita de antimicrobiano, que a gente tem que colocar o endereço, todos os dados do paciente e todos os dados do médico. Com essa receita, ela vale por até 90 dias, então ele consegue comprar a quantidade que foi prescrita lá por 90 dias, e depois ele tem que voltar em consulta ou pedir para o médico renovar essa receita para continuar. Considerando que são medicações para doenças crônicas, né, quando são corretamente utilizadas para obesidade e diabetes, que são doenças crônicas, essa receita tem que ser renovada pelo menos aí a cada 3 meses, né, para valer para o paciente pegar. E quando ele vai na farmácia, é só apresentar o documento para confirmar que é dele, né, a receita, e isso, uma das vias é retida na receita e a outra fica com ele. Doutora, a retenção da receita pelas farmácias é suficiente para impedir o uso indiscriminado? Ou a senhora enxerga alguma falha que ainda possa permitir desvios ou abusos? Eu falo que eu tenho ressalvas quanto a isso, porque para quem precisa realmente da medicação, então o paciente que tem uma doença crônica, diabetes, obesidade, talvez não fosse necessário ele voltar a cada 3 meses no médico para renovar uma receita, sendo que é uma receita de uso crônico, né, de uso contínuo. Então, a gente acabou dificultando a vida de quem tem realmente a doença para a gente tentar evitar que essas pessoas que não têm a doença, que estão fazendo uso abusivo ou até estão comprando em quantidades enormes, né, para usar ou para revender, acabem tendo mais dificuldade. Então, para o paciente que tem a doença crônica, eu acho que é uma forma mais difícil dele conseguir essa medicação. Então, para comprar qualquer outro remédio para diabetes, a gente não tem essa questão da retenção da receita. É só para essa classe de medicamento.
Bom, doutora, as versões manipuladas de medicamentos como semaglutida e tirzepatida representam que tipo de risco? É o seguinte, são medicações que o princípio ativo ainda não teve queda da patente, né? Então, pelo menos aqui no Brasil não teve queda da patente, a gente sabe que nos Estados Unidos também não. Nos Estados Unidos, eles têm uma regra que quando falta o medicamento, um nome comercial no mercado, algumas farmácias têm autorização para fazer a medicação manipulada, né? Mas isso não é uma prática que é tão comum aqui no Brasil. Então, o medicamento que eles vendem manipulado aqui, não tem como a gente ter certeza que é o que eles estão falando que é, porque não existe o sal para vender, né, aqui, já que não teve queda de patente. Então, essa questão é muito complicada, porque a gente não sabe se isso daí realmente é a medicação, se é uma mistura de outras medicações. Então, agora tem várias drogas novas em estudo, né? Então, é uma pipeline aí de drogas novas até 2028, que vai sair muita coisa para o tratamento de obesidade, e tem drogas até que estão em estudos e já estão falando que estão manipulando. Então, são coisas que são impossíveis de acontecer. E acabam, né, se aproveitando de pessoas que precisam do remédio e entrando nessa linha de falar que estão vendendo manipulado. Mas, teoricamente, a gente não sabe o que tem nessa medicação. Doutora, que conselho a senhora dá para quem está pensando em usar esse tipo de medicamento apenas por estética, sem orientação médica? O que deve chamar a atenção como sinal de alerta? Eu acho assim, qualquer medicamento a gente não pode falar que tem que ser usado para estética, né? Isso já é uma coisa muito importante de se falar. A minha visão é assim, a pessoa começou a ganhar peso, um peso que não era esperado, ou pelo menos a pessoa era muito magra, uma mulher pós-menopausa começa a ganhar um peso inexplicável porque realmente o metabolismo cai dessas mulheres, às vezes até tem indicação, é o uso off-label, né, que a gente já comentou. Mas é importante ter o acompanhamento com o médico que tenha um conhecimento na área, porque essa droga ela precisa ser titulada, a dose dela, de tempo em tempo e bem lentamente para evitar ter efeitos colaterais. É preciso evitar que tenha complicações mais graves, como, por exemplo, pancreatite, que em alguns casos pode acontecer quando usa essas medicações. Mesmo os quadros de náusea, vômitos, né? A pessoa pode não tomar muita água e às vezes acabar evoluindo com cálculo renal, por exemplo. Pode cair a imunidade porque ela fica o dia inteiro sem comer, não consome as vitaminas que precisa consumir. Pode ter muita perda de massa magra, porque geralmente esses pacientes que tomam por estética não fazem um acompanhamento nutricional adequado ou exercício físico da forma que precisa ser feito. Então, quem quer usar medicação por outro motivo que não seja obesidade ou diabetes, eu acho que dessa mesma forma precisa passar num acompanhamento médico com um especialista para entender os riscos. Porque às vezes vê na mídia que está todo mundo tomando, parece que é uma coisa simples e não é tão simples assim. Né? Então, é bom a pessoa saber quais são os benefícios, quais são os riscos, se vale a pena ou não para ela. Né? Não é ilegal tomar medicação se você não tem obesidade, mas é importante entender se isso vai valer a pena para ela ou não e qual que é o risco que isso pode acarretar para esses pacientes. Agora, doutora, mesmo tomando medicamento, eu imagino que seja importante que as pessoas pratiquem também uma educação alimentar, prática de exercícios. Como é que a senhora orienta os pacientes nesse sentido? Porque muita gente acha que tomou ali o medicamento, a injeção, vai emagrecer e pode comer o que quiser, pode ficar sem praticar exercício. Não é bem assim, né? Não, com certeza não. Na verdade, assim, cada vez vem se vendo mais que para o paciente que tem obesidade, realmente o medicamento é mais importante até do que a dieta e o exercício. Recentemente saiu um artigo, né, uma diretriz americana para a prevenção de risco cardiovascular, que colocam que o tratamento da obesidade, a primeira linha é até o uso dessas medicações e não dieta e exercício. Mas não quer dizer que dieta e exercício não fazem parte do tratamento. Na verdade, quando o paciente está tomando essa medicação, é até mais importante ele seguir essa dieta e praticar exercício físico, principalmente de força, para realmente não ter perda de massa muscular, que isso é fundamental aí para a longevidade e para a independência no futuro, e consumo de alimentos que tenham proteínas, que tenham as vitaminas que podem faltar, já que você vai comer bem menos. Então, não é um remédio milagroso. E é engraçado que, às vezes, o paciente que precisa do remédio, né? Então, vem um paciente com obesidade e começa a tomar a medicação e fala, nossa, mas eu não perdi tanto peso quando eu imaginei que eu fosse perder. Porque não é só ele, não é só aplicar a caneta e acabou. Então, tem todo esse conjunto. Então, eu acho que quando o paciente está usando a medicação, ainda é mais importante
o acompanhamento nutricional, o acompanhamento com o educador físico, com alguém que vai orientar, né, esses exercícios, para que seja um acompanhamento completo e ele tenha um emagrecimento saudável. Muito bem, termina agora a edição 1204 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Carolina Castro Porto Silva Janovski, médica endocrinologista, professora de pós-graduação em endocrinologia clínica da Unifesp e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada, Luiz. Agradeço ainda a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Valeu, Felipe. Muito obrigado, Fara. Obrigado, doutora Carolina, pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você acompanha o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.